tudo bem? Me chamo Fernanda, sou do 9º ano TA e hoje eu vim fazer uma maquete que tenha 2 triângulos retângulos visíveis e eu vou fazer uma ponte estaiada, que eu me inspirei, né? Eu vou me inspirar na ponte Octávio Frias, que é uma ponte que tem lá em São Paulo. E é isso aí, vamos lá fazer. Os materiais que eu vou utilizar são cola quente, a pistola tá ali, mas eu não consigo puxar porque tá longe a pistola. Então, tipo, não tem como pegar. Peguei uma tampa de caixa de sapato, entendeu? Peguei uma tampa. Aí aqui tem tinta de colas. Tintas, né, pra pintar aqui de preto, pra fazer a estrada. Aí aqui embaixo tem uma placa de papelão enorme, porque é isso que a gente vai fazer, né? A torre de sustentação, as torres de sustentação. E aqui também tem palito de churrasco para fazer os cabos de sustentação que eu vou enrolar no papel sulfite. E é isso, vamos começar. Bom, gente, vamos começar. Primeiro eu vou pegar essa tampa da caixa de sapato. Eu vou pintar ela toda de preto. Mas antes de pintar, eu vou pegar a cola quente e vou passar aqui pra ficar reforçado, pra não ficar mole. Cuidado pra não queimar os dedos. Aqui, passando aqui. Se você quiser também, que eu acho que no final eu até vou fazer isso, pegar um papelãozinho aqui e colar com cola quente aqui. Enquanto a cola não seca, vamos aqui preparar a tinta. Eu gosto de misturar, eu vou colocar quantidade considerável, porque vai ter mais um pouco do branco, porque eu não quero que fique preto, eu quero que fique em cinza. Como eu não tenho tinta branca, vai ser no improviso. Vou colocar cola branca. Eu peguei um outro pincel pra mexer, porque foi mais fácil, o pai não tava dando certo. Mas não chega a ficar grafite, mas fica um preto, não preto, que tipo um cinza escuro. Então, essa vai ser a cor. Agora eu vou começar a pintar. Gente, eu peguei outra caixa, mas ela tem a mesma medida do que a outra. Essa aqui ela tinha até uma medida menor, então eu peguei outra, que aqui já tem 12, a outra tinha 6. E não tava pintando, porque ela não é ela é lisa, então ela não tava pintando. Então eu peguei uma aqui que ela é de papelão mesmo. E agora eu vou começar a pintar. A gente fazer a primeira mão. Ela tá assim, ela não tá tão pintada assim, porque as coisas eu diluí com passei a cola. E a cola dá uma, faz com que ela fique um pouco mais líquida, então ela não fica tão preta assim. Então vou ter que esperar um pouco pra fazer a segunda mão. Enquanto isso, eu já vou cortando os papelões. Eu não lembro se eu falei a medida da caixa, mas aqui nem vou pegar então, de comprimento, de assim, né, é 35 e aqui é 12,2. A parte do papelão ainda não seca, vamos começar a fazer os catetos. No caso, vou fazer agora primeiro o cateto vertical. O cateto vertical, né, ele é em pé. E falando da caixa, né, que eu tinha falado, são centímetros, tá, gente, não são metros. Então é 35 e 12,2 centímetros. Então tá, a gente vai começar medindo. Vou pegar aqui minha régua. Ela tá quebrada, mas, gente, o importante é medir. São 3 centímetros de comprimento, né? Medir aqui. Aí agora, eu vou fazer 20 centímetros de altura. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando mais os cálculos, a escala que eu utilizei. A escala que eu vou utilizar, né, que eu tô utilizando, é a escala 1/200, que é cada 1 centímetro é 200 metros, 200 centímetros, ou no caso 2 metros na vida real. Então, é isso. Fiz um desenho, né, não li, dá pra ver muito desenho, mas ele tá aqui, eu tenho 3,20 centímetros aqui. Aí agora eu vou cortar. Eu vou ter que cortar 8 desse, então você vai fazer na sua casa 8 tirinhas dessa. Bom, agora aqui eu vou ver se as medidas estão corretas.
Então aqui também, agora é fazer mais 7 dessas. Mas enquanto isso, eu já vou ir colorindo. Eu já vou pintando uma dessa, mas eu vou pintar as outras 7, é só pra vocês entenderem, pra mim não ter que ficar gravando toda essa parte. Eu lavei o pincel e agora eu coloquei um pouco de tinta vermelha aqui, porque eu quero que minha torre seja rosa, né? Então eu vou colocar um pouquinho também de cola, né? Porque eu quero que fique a cor que eu queira. Então agora eu vou misturar até que chegue num tom, o meu tom desejado. Quando agora as paredes do cateto vertical secam, eu já cortei todas, elas são todas pintadas. Veja só, ó, elas são todas pintadinhas. Vou esperar secar, porque depois tem que colar elas todas para que elas fiquem um pilar assim. Agora vamos começar a fazer os cabos de aço, né? Que são eles que vão ser a hipotenusa. Então a gente vai precisar de, deixa eu pegar aqui os materiais. Por enquanto eu peguei 6 palitos, porque são 6, né? Em cada metade, então são 12 ao total. São 12 ao total. Só que eu peguei só 3, só 6 pra mostrar pra vocês. Então vou começar a mostrar como que eu faço. Então, deixa eu baixar um pouco a câmera aqui pra vocês verem. Ó, aqui peguei o palito, você vai pegar ele. Eu vou pegar a cola líquida, pode ser cola quente, mas a cola quente garanto que você vai queimar seu dedo, tá? Eu provavelmente vai queimar o dedo. Aí, vamos começar a fazer assim, aí, tipo, fecha e você vai enrolando, como se fosse um canudinho. Aí depois da primeira volta que você vai com a mão, você pode ir enrolando assim. Aí depois, você chegou num ponto aqui, a ponta aqui, ela tá sem papel. Mas como ela vai entrar, a gente vai ter que furar o papelão ali, a gente vai ter que cortar o papel. Você pode fazer de 2 jeitos. Você pode já cortar o palito antes de passar o papel, ou você pode passar o papel depois. Eu prefiro passar o papel e cortar depois, porque já tá pronto, né? Não precisa fazer, pra mim é menos trabalhoso. Então aqui agora eu vou passar a cola, a corda maior, né? Que é o seu cabo, ele tem 26 centímetros. Às vezes você vai ter que cortar mais, dependendo de como você coloca, mas aí você vai no olho. Então aqui agora eu vou cortar assim. Eu indico pegar um alicate, mas o meu que voa, viu? Aí agora você pinta da cor que você quiser. Então agora eu vou pintar aqui eles e vou fazer o resto. Aí quando tiver tudo pronto eu volto. E eu volto quando eu for montar os catetos, né? Quando eu for montar os catetos, não. Quando eu for montar o cateto vertical, né? Que eu tenho que montar as 4 partes. Estou aqui fazendo os palitos ainda. E eu cortei antes, né? E pra falar que o segundo cabo da ponte, né? Que ele é o médio, ele tem 21 centímetros. Mas como eu falei, pode depender muito de como vai ficar o tamanho da sua torre. Porque eu tinha feito um modelo teste, ficou tipo bem cagado, tanto que ele nem tá aqui. E ele tinha ficado maior, então depende muito, você vai cortando. Essa é a medida base, mas você vai cortando de acordo com o seu projeto, né? Mas o meu deu 21. Então aqui agora eu vou passar o papel. Aí quando estiver pronto, eu realmente volto. Bom, gente, eles ainda não secaram completamente, mas eu já vou começar a montar junto com vocês. A gente vai fazer. Você vai passar cola quente nas bordinhas desse aqui. Então, você vai passar cola quente na bordinha. Não indico você apertar ele aqui no papel, porque senão ele vai ultrapassar mesmo. Aí, ó, você vai passar aqui uma quantidade ok, né? Esse negócio ficar aqui. Aí você vai colocar, lembrando que sempre as partes pintadas pra fora.
Então, amarelo, então ela fica assim mesmo. Mas enfim, aqui decolou. Aí eu dou uma dica pra ele ficar bem firmado mesmo. Passar cola quente dentro também. Gente, ele tá assim, eu tô passando agora a segunda mão de tinta. Eu mudei o tom do rosa porque tá muito vermelho. Aí agora eu tô clareando ele. Porque eu tô achando que fica mais bonito. Porque a cor dos cordões, né, dos cabos, tá bem clarinho, rosinho, então acho que vai ficar bem legal. Enquanto o teto vertical ficou assim, agora eu vou colar ele na superfície. Depois eu vou colar o outro desse também, porque o outro ele tá secando, né, o outro ele tá ali secando. Mas enfim, eu já vou começar a colar. Eu vou colar no meio, né, 16. Vamos colar. Pode estar parecendo mal pintado, pode parecer isso. Só que a gente vai arrumar a pintura depois que a gente colar aqui. Porque é até mais fácil. Então aqui eu vou passar a cola. Posso ver se ela tá mais perto de vocês. Entendeu? Fica bem colado. Porque se cai esse negócio, nem eu sei o que eu faço, sabe? Então agora deixa eu deixar aqui secando. E depois eu já venho furar com a hipotenusa, né? Que vai ser a hipotenusa. Bom, gente, vou virar mais pra cá, põe aqui do lado. Eu colei uma aqui, né? Vou colar a superfície dele aqui embaixo. Mas é mesmo, você vai cortando com as medidas. E eu não falei a medida do último cateto, né? Aí tá. Enfim, gente. 15,5 centímetros. Então, aí você corta, enrola o papel e pinta. Então, as medidas, né? Eu vou falar no final. Então, aqui, eu vou até anotar aqui. Que é 15... Eu anotei as medidas. O pequeno, ele tem 15,5 centímetros. O médio tem 21 centímetros. E o grande tem 26 centímetros. Eu anotei aqui no papel. Mas isso varia muito do seu tamanho. Porque às vezes, depende, se você furar um pouquinho mais pra cima, ele vai talvez precise de mais. Entendeu? Isso depende muito do furo onde você vai furar. Bom, esse aqui eu já fiz de uma parte, né? Vai ter mais 3, é que eu tô esperando aqui eles secarem, né? Mas eu vou até furar aqui junto com vocês, pra vocês verem que não é difícil. É só você furar, realmente. Aí você vai aqui, você escolhe um lugar pra furar. É meio difícil de furar só. Aí você vai lá, por exemplo, aqui ó, pra ver certamente. Aqui eu vou ter que cortar um pouco. Não, vou ter que não. Pra mãe ter que cortar, porque tá muito grande. Mas ó, se quiser cortar um pouco pra ficar um pouquinho mais, ou até subir o palito, gente, aqui ó. Não precisa cortar. Aí daí você coloca aqui embaixo. Agora eu vou fazer colocar aqui, fazer isso aqui, colar os dois aqui, deixar tudo pronto. Quando estiver pronto, eu volto com vocês. Gente, eu terminei depois de 2h30 tentando fazer. Porque parece fácil, gente, mas não é. Talvez eu coloque LED em volta, porque eu tentei passar o fio de fada agora, mas é um pouco difícil. Então, acho que eu vou estar descartando a ideia do LED, né? Gente, colei minha mão com cola quente, olha, que delícia. Mas enfim, acho que eu já queimei tantas vezes que eu já tô até que meio que acostumada. Como eu falei, eu grudei uma partezinha pra ele ficar mais estável em pé, assim. Aqui tem os catetos, né? Eu vou gravar um vídeo mais falando sobre isso. Mas aqui a gente já consegue localizar o triângulo, aqui a hipotenusa. Eu denominei esse cabo aqui como o cabo principal, da hipotenusa até o cateto que passa pelo cateto horizontal e pelo superior se forma um triângulo retângulo. Então aqui dá pra ver que tem muitos triângulos retângulos. Então dá pra ver aqui. Eu acrescentei uma tampinha aqui em cima pra ficar mais bonito. E é isso, gente. Aqui tá assim por baixo. Aqui tá a estrada. E como eu falei, eu vou fazer outro vídeo falando. Mas, gente, é assim, fica muito bonito. Eu
eu arrumei a pintura, porque antes tava bem mal pintado aqui, eu arrumei a pintura. Eu também pintei aqui de novo, ficou sequinho. Precisa tirar esses trocinhos de cola quente, mas eu espero que eu ganhe uma boa nota. Mas agora vamos para os cálculos. Então, gente, tudo bem? Eu vou continuar aqui o vídeo, né? Falando sobre os cálculos, né? Fazer uma ficha técnica. Aqui ficou assim, a minha maquete ela ficou assim. Aqui tá, eu fiz a ponte ensaiada, né? Que ela foi, eu me inspirei na ponte Octávio Frias, que ela fica em São Paulo. Tem várias, a ponte ensaiada, né? Aquela que fica, que tem um pilar de sustentação. E tem essas cordas, né, que elas também sustentam, elas são grudadas assim. E esse tipo de ponte aí tem em São Paulo e São Francisco e tem mais lugares também, mas eu não tô me recordando. Como eu disse, né, aqui é a minha maquete, eu utilizei uma caixa de papelão, né, pra fazer a tampa da caixa de papelão, pra fazer a pista. Eu utilizei palitos de churrasco enrolados com papel sulfite pra fazer essa ideia dos cabos. E usei papelão aqui também para fazer esse pilar de sustentação. Aqui em cima também eu usei papelão. Então esses foram os materiais que eu utilizei. Usei cola quente, também tinta, entre outros. Na estrutura a gente já consegue observar alguns triângulos retângulos. Que aqui ao todo tem 12 triângulos retângulos, mas aqui eu vou falar sobre dois, né? Aqui a gente tem o cateto vertical, que mede 20 centímetros, né? Que eu vou falar mais sobre medidas daqui a pouco. A gente já pode observar, né, que eles são formados entre a torre, os cabos e a pista. Então, esses aqui já são observados o triângulo retângulo dos dois lados, aqui a gente já pode ver. Eu denominei esse cabo aqui, ó, o mais alto como o principal, que é onde eu fiz os cálculos, né? Porque se eu fosse fazer, ia dar muito cálculo e não ia ser tão importante, né? As letras do triângulo, elas ficaram assim. O B é o cateto vertical, aqui é o C, que é o cateto horizontal, e aqui é a hipotenusa, no caso a letra A, né? O cateto vertical, ele corresponde a 20 centímetros na maquete. O cateto horizontal, né, que é daqui até aqui, ele corresponde a 16 centímetros na maquete. A hipotenusa, que ela corresponde na do cabo principal, que liga até o topo da torre. Então, esse cabo liga até o topo da torre, até a pista, que no caso é 26 centímetros, esse cabo aqui. Na maquete, o H, que é como se fosse um ângulo de 90 graus aqui, que liga até aqui, então ele meio que divide. Então, aqui fica o M e aqui fica o N. Eu já vou explicar um pouco sobre isso. O H é a altura relativa à hipotenusa, que é a altura, né, que da torre, 90 graus, a torre tem que encontrar a hipotenusa. Então, é assim, ó, 90 graus. Como eu disse, é a projeção do cateto horizontal C sobre a hipotenusa. Cateto vertical, desculpa, foi horizontal. Então, o M é aqui, ó. Então, aqui, o M e esse aqui é o N. O N já é a projeção, né, do cateto horizontal C sobre a hipotenusa. Então, é essa parte aqui. Já disse, eu vou usar estes aqui. Então, eu não vou falar só de um apenas, porque o outro é a mesma coisa, porque ele tem as mesmas medidas e etc. Então, eu vou usar o cateto vertical, a hipotenusa e o horizontal aqui para fazer os cálculos. Agora, eu vou falar sobre as escalas e as medidas que eu obti, né? Então, aqui, estou piscando assim porque a luz tá batendo bem na minha cara. As medidas da maquete foram equivalentes reais, né? Então, como eu falo, né, eu usei a escala 1/200, ou seja, né, 1 centímetro na maquete equivale a 200 centímetros na vida real, no caso 2 metros na realidade. E as medidas foram, né, do cateto vertical B, foram 20 centímetros, que equivale a 40 metros reais. O cateto horizontal C, que é 18 centímetros, 16, perdão. Aqui, 16 centímetros daqui até o cabo, que equivale a 32 metros reais. Hipotenusa, que ela tem 32,5 centímetros, né? Então, é daqui até aqui. Com um cálculo, né? Que a gente fez, que eu já vou falar um pouco do cálculo. 32 centímetros.
que fica 65 metros reais. Quer falar? Um cateto vertical sobre a hipotenusa, no caso o M, né, que é aqui em cima, ele tem 42,25 centímetros. Isso aqui, gente, ó, 42,25 centímetros, né, como eu tinha dito, que equivale a 84,5 metros reais. Que isso é pela conta, que eu já vou falar logo, né, que a gente fez a conta para descobrir cada um, porque esse mais esse dá esse, eu vou falar um pouco mais do cálculo. O N é 25 centímetros, que equivalem a 50 metros reais. Elas nos mostram que, com todas as proporções reais, elas foram mantidas na maquete. Um pouco da maquete para poder falar para vocês. As relações métricas que foram aplicadas foi h ao quadrado igual m vezes n, a ao quadrado igual c vezes m, e b ao quadrado igual c vezes n de navio. O n, eu fiz a ao quadrado igual c vezes m, que deu 26 ao quadrado igual 16 vezes m. Aí depois a gente, né, dá uma organizada assim, e fica 676 igual 16 vezes m, m igual 676 dividido, né, na fração por 16, que fica aproximadamente 42,25 centímetros. Agora, para achar o n, a gente vai fazer a fórmula b ao quadrado, que é igual a c vezes n, que fica 20 ao quadrado igual 16 vezes n, que fica 400 igual 16 vezes n, que fica n igual 400 na fração, né, de 400 dividido por 16, que fica igual a 25 centímetros. A hipotenusa, a gente fez h ao quadrado igual m vezes n, que ficou h ao quadrado, porque a gente não tem a altura do h ainda, então a gente precisa descobrir ela ainda, que ficou 42,25 vezes 25, ficou h ao quadrado igual aproximadamente 1056,25. Depois eu fiz a raiz, né? Como eu estava dizendo, ficou aproximadamente 52,5 centímetros da hipotenusa. Esses cálculos a gente pode ter, né, que a matemática ela também nos ajuda a garantir a estabilidade da ponte, né? E também ajuda, a gente pode perceber que também a matemática é muito utilizada na engenharia civil. Só com uma maquete desse tamanho a gente já consegue ver que ela é muito importante. Porque imagine você construir, porque essa ponte já tem quilômetros. Imagine fazer uma ponte de quilômetros e não saber nem em básico o que é um triângulo retângulo. Então eu acho que tipo isso valeu muito a pena pra mim, pelo menos. Um pouquinho da minha experiência com esse trabalho. Confesso que essa atividade ela foi um desafio bem grande pra mim. Eu tentei fazer outras peças, mas não deu certo. A ponte foi o que eu mais me identifiquei. Eu precisei ajustar as medidas e adaptar os materiais que eu tinha em casa. Aprendi como a matemática está presente em construções reais, como pontes e prédios, como as relações métricas elas nos permitem calcular medidas que são calculadas, elas são essenciais, né, para a vida do ser humano, porque a vida do ser humano tem muitas estruturas, né, como prédios, pontes e etc. Se não fossem as pontes, como que a gente passaria por cima, né? Por exemplo, essa ponte estaiada, né, em São Paulo, ela passa por cima de um rio, ela passa por cima de um rio, no caso é o Rio Pinheiros. Então, ela foi considerada muito importante. Com as dificuldades, foi muito interessante visualizar a ponte em miniatura, né? Perceber como os triângulos e retângulos, eles mantêm a estabilidade de toda a maquete. Já encerrando, tenho uma curiosidade para falar sobre a ponte. É que essa ponte estaiada de São Paulo, que foi a que eu me inspirei, né? Ela é a única do mundo que cruza um rio, que tem uma curva, né? Que é o Rio Pinheiros. Ela também é iluminada à noite com cores diferentes em datas comemorativas. Por exemplo, Setembro Amarelo, as luzes dela vão ficar amarela. Outubro Rosa, as luzes vão ficar rosas. No Natal, ela fica verde e vermelha. Amarela também, porque fica nas cores do Natal. Na Páscoa, ela fica rosinha, então ele depende muito da cor
da data comemorativa. E então ele se tornou um cartão postal da cidade. Então muitas pessoas que vão para São Paulo, elas passam por lá por ser um lugar bonito, um local que gosta, que é bonito, então as pessoas elas gostariam de passar por ele. Gente, já vou me despedindo aqui. Queria agradecer, né, pelo trabalho. Foi um pouco difícil, como eu tinha dito, mas valeu muito a pena. Obrigada por assistir, espero que vocês tenham entendido como fazer a maquete, entendido os triângulos retângulos, as fórmulas. Eu vou colocar a ficha técnica e o projeto. Tem um desenho técnico também, que eu acho que tá até aqui, que eu vou mostrar aqui. Aqui, ó, tá o desenho técnico, eu fiz a vista isométrica da ponte aqui, com todas as medidas. Eu vou colocar isso no link, né, do Canva, que eu vou mandar. E é isso, gente, queria agradecer. E é isso, tchau!